Questão número 13. Considera uma função f de domínio R diferenciável em R exceto 1. Sabe-se que a função f é crescente no intervalo de menos infinito a 1 aberto e no intervalo de 1 aberto a mais infinito. A reta da equação x igual a 1 é assíntota ao gráfico da função f. Considera as proposições seguintes. 1. A função f é contínua em x igual a 1. 2. A reta da equação y igual a menos x mais 2 é tangente ao gráfico da função f num ponto de abscissa diferente de 1. Justifique que as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifique a sua falsidade. E para respondermos a esta questão, mais uma vez, vou fazer aqui um esboço de um possível gráfico que ilustre esta função para nós estruturarmos melhor o nosso raciocínio. E vou começar aqui por fazer o nosso referencial para x, origem, y. Vou colocar aqui o ponto x igual a 1. E eu vou começar pelo segundo ponto, ou seja, diz-nos que a função tem uma abscissa vertical em x igual a 1, ou seja, de equação x igual a 1, portanto tem que ser vertical. Né? Portanto, isto são extrapolações nossas. Isto é o 1. E no intervalo de menos infinito até 1 aberto, a função é crescente. Depois, no intervalo de 1 até mais infinito, é crescente novamente. Mas ela aqui, antes do 1, tem que ir ou para mais ou para menos infinito e depois do 1 tem que ir portanto, ou para mais ou para menos infinito. Mas como ela é estritamente crescente no intervalo de menos infinito até 1, ela tem que ser mais ou menos qualquer coisa. Eu não sei exatamente onde é que a função tem um 0. Né? Pode ser só qualquer coisa assim. Depois aqui é muito próximo do 1, é quase indistinguível de uma reta vertical. Depois do 1 para a frente até o mais infinito, ela é crescente também. Portanto, tem que vir aqui de menos infinito e vai fazer talvez assim. Qualquer coisa deste género, ok? E depois diz-nos que a função é diferenciável em R exceto 1 e se é diferenciável, então é porque é contínua, ok? Fantástico. Portanto, tem aqui uma representação de uma função contínua naquele intervalo, é R exceto 1, mas depois dizem-nos que tem domínio R. E como tem domínio R, é porque a função tem que ter uma imagem em x igual a 1. E neste momento eu não tenho aqui representado nenhuma imagem. Vou colocar aqui, ao acaso, uma imagem. Pode ser aqui. Okay? Esta é a imagem do x igual a 1. Muito bom, está aqui feito o esboço de um possível gráfico de acordo com as informações que nos dão para a nossa função f. E agora vamos começar a analisar a afirmação número 1. E a afirmação número 1 diz que a nossa função f é contínua em x igual a 1. A partir do esboço do gráfico, nós estamos a verificar que obviamente não é. Temos de dar uma justificação um bocadinho mais plausível. E eu posso justificar da seguinte forma: de acordo com as informações que nos são dadas, atendendo ao facto de que x igual a 1 é uma assíntota vertical, então significa que o limite quando x tende para 1 à esquerda de f de x tem que ser mais ou menos infinito, só a partir desta informação, e o limite quando x tende para 1 à direita de f de x tem que ser também mais ou menos infinito. Ou então, outra coisa que também não nos dizem é que a nossa função pode ter uma assíntota vertical unilateral, portanto, ou só à esquerda ou só à direita, e portanto aqui, por exemplo, antes do 1, a função vai para aqui, interseta aqui e depois tem aqui uma bola aberta, depois vem aqui de baixo. Ou então ao contrário, aqui vai para mais infinito e daqui vem aqui de um valor finito qualquer e depois... Mas pelo menos numa destas duas situações, o limite ou à esquerda do 1 ou à direita do 1 tem que ser ou mais ou menos infinito, ok? E em particular o f de 1 é uma constante, ok? Portanto, a partir aqui destas informações, basicamente aquilo que a gente vai dizer é que o limite quando x tende para 1 à esquerda, se eles forem os dois para infinito, tem que ser infinitos diferentes. Este tem que ir para mais infinito, este tem que ir para menos infinito. De f de x é diferente do limite quando x tende para 1 à direita de f de x, que por sua vez é diferente de f de 1. Muito bom, vamos então ver a afirmação 2. E para a afirmação 2, eles dizem que aquela reta de equação menos x mais 2 é tangente ao gráfico desta função f. Mas, portanto, em R exceto 1. Mas em R exceto 1,
temos que f é estritamente crescente. Se é estritamente crescente, isto significa que a derivada de f, em qualquer ponto dentro deste intervalo, é maior que zero. O que significa que o declive de qualquer reta tangente à função neste intervalo, declive de retas tangentes, tangentes, não quero colaborar, ok, declive de retas tangentes ao gráfico tem de ser também maior que zero, ok? Porque o declive da reta tangente é precisamente a derivada da função naquele ponto. E, portanto, uma reta de equação y igual a menos x mais 2 tem um declive menor que zero. E por isso é que a afirmação 2 é falsa, precisamente porque isto não pode acontecer, porque os declives de todas as retas tangentes à função no intervalo R7,1 é necessariamente positivo, porque a função é estritamente crescente e, portanto, as suas derivadas também têm que ser positivas. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.